Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira, mais um dia conosco aqui. Muito obrigado pela sua companhia, porque nós vamos falar, como sempre, sobre fechamento de mercado e sobre as expectativas para o dia de hoje e para o restante da semana. Hoje é a nossa edição de número 52, dia 18 de fevereiro de 2021. Falando sobre o mercado ontem, apesar de um início turbulento, lembrando que ontem o Ibovespa abriu somente a partir das 13 horas, por conta aí do feriado de carnaval ainda aqui no Brasil. E como nós havíamos dito ainda ontem no período da manhã, existe a possibilidade de uma oscilação maior no mercado, o que aconteceu onde as bolsas globais aí pressionadas aí por cenário internacional, principalmente aí por conta do aumento no preço do petróleo, crise provocada aí pelo preço do petróleo, principalmente aí por conta do que está acontecendo lá no Texas nesse momento. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também, mas ainda assim aproveitando as altas de segunda e terça-feira, enquanto o nosso mercado estava fechado, Ibovespa ainda fechou em alta, recuperou os 120 mil pontos, principalmente aí puxado por commodities, né? Lembrando, como eu falei, Petrobras é muito forte, subiu bastante, vale também por uma nova valorização aí do preço do minério de ferro. Então, mesmo com todo esse cenário internacional, conseguimos recuperar um pouco. As principais notícias, o que impactou ontem foi o Fed, o Federal Reserve nos Estados Unidos, que é o Banco Central lá, sinalizou que as taxas de juros devem ficar próximas de zero ainda por muito tempo, que o Fed não vê um equilíbrio da economia e um aumento da inflação tão breve para que seja mudado essa questão das taxas de juros. Além disso, o Fed e os especialistas falam aí do petróleo podendo pressionar a inflação, obviamente, aí por conta desse momento aí de alta e de falta de petróleo, falta não, mas redução das reservas internacionais. E outro assunto que vem chamando a atenção é os democratas lá nos Estados Unidos querendo aprovar até o final de fevereiro o Plano Biden que nada mais é do que aquele plano de auxílio econômico, né? Injetar dinheiro na economia no valor de 1,9 trilhões de dólares que o presidente norte-americano Joe Biden quer aprovar. Isso com certeza aí vai dar uma grande mudança. No Brasil ainda houve uma grande repercussão aí por conta da prisão do deputado Daniel Silveira, que a gente falou ontem, né? E também falando aí em auxílio emergencial, que parece que será aprovado com moeda de troca, ou seja, aprova-se o auxílio emergencial, mas em contrapartida, Câmara e Senado irão votar em breve reformas administrativas e a reforma do Pacto Federativo. Desculpa, tomar um golinho d'água. Com isso, automaticamente aí tivemos alguma repercussão positiva no cenário brasileiro também. Falando então um pouquinho sobre o fechamento de ontem, vamos lá. Deixa eu só abrir o nosso PowerPoint aqui. Ontem, dia 17/2, Ibovespa fechou com alta de 0,78 a 120.356 pontos. O dólar teve alta de 0,80, fechando a R$ 5,42. Nasdaq, a bolsa de tecnologia norte-americana, fechou em queda de 0,58 a 13.965 pontos. S&P praticamente estável novamente, queda de 0,03 a 3.931 pontos, e Dow Jones renovando pelo terceiro dia seguido aí a máxima histórica, chegando a 31.613 pontos, uma alta de 0,29%. Olhando lá para a Europa, no fechamento de ontem, o euro teve uma leve queda e fechou a 0,08 de queda, praticamente estável, mas a R$ 6,51. A Alemanha teve nova queda no índice DAX, queda de 1,1% a 13.909 pontos. Queda também na França de 0,36% e 0,56% no Reino Unido, que fechou a 6.710 pontos. Na Ásia, a China ontem continuava com o mercado fechado, lembrando que hoje, né, inclusive já está quase fechando o mercado chinês, retomando aí, no caso aí após uma semana, né,
que é o mercado fechado no Ano Novo Chinês, hoje retomou os pregões. A princípio abriu em alta, nesse momento está oscilando entre leve queda e uma possível alta o mercado chinês. E o Japão ontem teve queda de 0,58% a 30.292 pontos. Falando aí sobre as cripto, Bitcoin renovou máximas históricas. Ontem eu já havia dito que ultrapassar aí os 50 mil dólares o Bitcoin. Ontem teve alta de quase 8% e o Ethereum acompanhando essa alta com 5,09%. Petróleo futuro disparou ontem, chegando aí a níveis bem altos aí que a gente não via desde antes de 2020. O Brent fechou a 64,77 dólares o barril e o WTI a 61,62 dólares o barril. Falando aí sobre ontem, o fechamento do índice S&P VIX, que a gente começou a falar sobre ele ontem, que é o índice do medo, né? Quanto mais alto, lembrando aí, maior a oscilação. Essa oscilação pode ser positiva ou negativa, e quanto mais baixo, menor a oscilação dos mercados. Isso demonstra aí a confiança dos mercados, porque quanto maior oscilação, maior desconfiança. Ontem o VIX fechou a 0,19% de alta a 21,50%. Os metais, ontem ouro futuro fechou em queda a 1.775,45 dólares a onça. O alumínio futuro alta, fechando a 2.113,50 cents de dólar. O ferro, minério de ferro, também em alta de 163,95 dólares a tonelada. Fechamento das principais empresas brasileiras ontem que tiveram alta. Ontem Embraer disparou, chegou a 11,50 com alta de 14,09%. Prio 3, alta de 10,03, fechou com 87,79. Uzi Minas também alta de 5,78, fechando a R$ 15,01. BIF 3, que é Minerva, fechou ontem a 5,22 com alta de 5,72%. E Marfrig 15,22 também, com alta de 4,18%. Olhando para as principais baixas, tivemos aí sim, Droga Raia, com queda de 3,25% a 25,04%. VEG ontem fechou em queda de 3,14% a 83,95%. Eneva, queda de 3,10% a R$ 70,01. Engie 3, 44,58, uma queda de 2,88, e Equatorial com queda de 2,84 a R$ 22,89. Olhando para o cenário e agenda brasileira, hoje nós temos divulgação aí do fluxo cambial estrangeiro, ou seja, quanto de dinheiro estrangeiro entrou para investimentos aí na nossa economia. Olhando agora para o cenário internacional, bem movimentado no dia de hoje, temos pronunciamento aí do pessoal lá do Banco Central Alemão falando sobre indicadores e política monetária, discurso de membros do Banco Central do Reino Unido, discurso lá do FOMC, o FOMC nos Estados Unidos, que é basicamente o Copom lá, falando novamente sobre políticas monetárias. Lembrando, ontem o Fed já falou um pouco, hoje eles falam novamente, discursam ali no que seria o Copom lá dos Estados Unidos. Hoje tem aí os pedidos contínuos de seguro-desemprego, juntamente aí com a média do seguro-desemprego lá nos Estados Unidos. Continuidade da ata e novos pronunciamentos do Banco Central Europeu, que ontem já havia se manifestado, e confiança do consumidor no Reino Unido. Todas essas informações devem mexer bastante com o mercado no dia de hoje. Falando de política, a PGR, Procuradoria-Geral da República, pede que Daniel Silveira, o deputado que ontem foi preso, que nós falamos aqui logo cedo aí, porque ele em um vídeo ameaçava o STF e fazia apologia, né, ao MI5. Ele foi preso em flagrante ontem. O STF quer que ele continue preso, mas a PGR, Procuradoria-Geral da República, diz que caso ele seja solto, ele deve usar tornozeleira eletrônica e manter distância do STF. Imagina que coisa linda para o Brasil, para a política brasileira, para a imagem do Brasil no mundo. Jesus, que vergonha, né? Um parlamentar
um deputado que representa o Brasil tendo que usar tornozeleira eletrônica. Vamos lá, cabe aí cada um analisar, mas isso infelizmente aí é algo bizarro para a imagem do Brasil no mundo. O líder do governo, o deputado do PP, fugiu agora o nome dele, ele disse que votará pela soltura de Daniel Silveira. Olha só, o que o deputado disse, que o deputado Daniel Silveira tem direito de expressão e também tem imunidade parlamentar. Aí só vale uma ressalva, né? Eu lembro que alguns anos atrás, o ministro, se não me falha a memória, Gilmar Mendes, do STF, ele foi vaiado dentro de um voo no aeroporto e ele não quis voar, pegou o avião da FAB, né? Ou seja, em vez de um voo comercial, pegou um avião aí da FAB para fazer o voo sem ser incomodado. E aí volta a pergunta: somente os parlamentares têm direito a essa liberdade de expressão ou o povo também? Todo mundo deve aceitar ou não? Cabe apenas a reflexão aqui, visto que eu acho que a lei deve ser para um e não para todos, desculpa, e não somente para um. O prefeito Covas, o prefeito reeleito de São Paulo, ele retoma a quimioterapia, lembrando aí, lá em 2018, ele já passou por um processo de quimioterapia, ficou afastado aí por conta de problemas de saúde, de um câncer, e agora descobriu novamente aí um nódulo no fígado, se não me falha a memória, e retoma as sessões de quimioterapia. Vamos anunciando, vamos falando mais aí sobre o estado dele e qualquer notícia nesse sentido aqui no nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje. E o STF, ele pede explicações por uma possível cooperação extraoficial, e esse é o grande detalhe, de entidades internacionais lá na época da investigação da Lava Jato. Será que houve interesse internacional aí para a Lava Jato? E o grande problema aí é esta extraoficialidade, certo? O STF pede explicações, vamos falar mais sobre isso assim que tivermos mais notícias aqui no nosso Morning Call. Falando de economia, pelo quarto dia seguido, o Texas tem apagões e isso aumenta a crise energética do petróleo e do gás. Ontem, logo cedo, eu falei que com certeza iria mexer muito no valor. Nós vimos aí como disparou aí o preço do petróleo no dia de ontem, né? E caso não mude essa situação, devemos ter uma continuidade aí no aumento do preço de petróleo, visto que os Estados Unidos já haviam falado que estavam com estoque mais baixo. O Texas é um grande produtor também de petróleo, né? Aquela região ali, mas a grande questão é que com os apagões, automaticamente o consumo aí de combustíveis fósseis e gás, ele aumenta. O Fed, né, como eu já falei anteriormente, disse que os juros devem continuar próximos de zero por muito tempo, lembrando que na última definição lá no Fed, no Federal Reserve, o pessoal decidiu aí que a taxa continuaria ali entre 0 e 0,25% ao ano. A princípio isso deve se manter. Dow Jones atinge a máxima pelo terceiro dia consecutivo, já falamos um pouco sobre isso. O ministro da Saúde, o Pazuello, diz que entregará mais de 200 milhões de doses até o mês de julho. Tomara que isso se cumpra, tomara que isso aconteça. O detalhe aqui é que para que essa quantidade de doses seja entregue, ele já está contando aí a possível aprovação da Anvisa da Covaxin, que é a vacina lá da Índia, e também a Sputnik V, que é a vacina russa. E só lembrando, é aquela que você tem que ficar alguns dias aí sem beber, 42 dias, não, tô brincando, são só 6. É aquela história lá que inicialmente aí assustou muita gente. Em São Paulo virou lei agora que quem furar a fila da vacina pode ter multa de até R$100.000. Que bom, vamos aí, se for o caso, até aumentar aí para que realmente se respeite a fila no Brasil e possamos aí ter uma realidade, não ter mais o jeitinho brasileiro. Finalizando a nossa parte de economia e falando sobre vacinas aqui, na Alemanha estão sobrando vacinas da AstraZeneca. Recentemente a União Europeia havia cobrado a AstraZeneca ali para produção de novas vacinas, por conta também aí de efeitos colaterais e alguns outros problemas. A população alemã não está indo
tomar a vacina da AstraZeneca, eles preferem a da Pfizer e outras vacinas que estão disponíveis, e das vacinas que tem na Alemanha, menos de 10% foram utilizadas até o momento. A Alemanha está bem atrás de outros países em imunização. Um dos exemplos aí é o Reino Unido, que foi um dos primeiros aí a começar a imunização no mundo. Falando um pouquinho agora de mundo corporativo, a Ford anunciou que até 2030 venderá somente carros elétricos. Olha, mais uma notícia relevante sobre Ford, que fechou recentemente as 3 fábricas aqui no Brasil, manteve somente a sua produção lá na Argentina, falando em América Latina, né? E agora vem com uma notícia aí sobre os carros elétricos. As ações da Taurus disparam após o decreto aí de flexibilização do uso de armas, que foi sancionado aí pelo presidente Jair Bolsonaro. Ontem, como você já viu, a Embraer subiu quase 15% com o anúncio da Lufthansa. A Lufthansa é uma empresa aérea que tinha diversos contratos com a Embraer, para a Embraer produzir jatos, eram jatos maiores, e a Lufthansa manteve o seu cronograma, mas fazendo algumas alterações, ao invés de jatos tão grandes, jatos um pouco menores, para se adequar à nova realidade, que são menos pessoas em voos, então automaticamente pode ter jatos menores. E com essa notícia aí de que a Lufthansa deve manter as suas compras com a Embraer e com outras empresas, Embraer saltou quase 15%, inclusive aí tendo recomendação positiva de compra por alguns especialistas e assets internacionais. Petroleiros lá da Bahia entram em greve aí contra a venda da refinaria Landolfo Alves, lá na Bahia. Eles dizem que a Petrobras deixou tudo esquematizado, tudo pronto para venda, e os petroleiros, os funcionários, dizem que nesse processo eles estarão abandonados. Essa crise também pode afetar aí tanto as ações quanto o mercado de petróleo nessa semana. A Energisa, que é Engie 11 e não Engie, né, aquela que a gente falou, antecipou diversas operações em 25 meses, operações aí de linhas de transmissão, que ela teve a concessão para operar essa ampliação de linhas de concessão. O contrato previa que daqui a 25 meses ela deveria estar com tudo pronto, ela já começou a se antecipar, então não é uma recomendação de compra, mas vale a pena sempre ficar de olho nessa movimentação, principalmente para você que gosta de setor elétrico e gosta de dividendos, porque são empresas que normalmente aí pagam um bom dividendo. Engie, Eletrobras, diversas outras aí do setor. Hoje, importante, aí temos divulgação de resultados de IRB e RBR3, a resseguradora brasileira, aquela que, se você lembrar, no passado estava lá a R$ 45, mais ou menos, caiu aí para próximo de 5. Tentou-se fazer um short squeeze aqui no Brasil também em relação a essa empresa. Ela teve uma série de aqui. Estão finalizando hoje divulgação de IRB e JHSF, a incorporadora. Hoje, nesse momento, nós temos um cenário futuro com Ibovespa prevendo uma possível alta. Nos Estados Unidos, S&P, Nasdaq projetando aí um cenário próximo do 0 a 0. S&P aí hoje com um pouco de realização no cenário futuro, falando aí em 0,19, 0,20 mais ou menos aí de queda. Na Alemanha temos aí também nesse momento aí 0,11% de queda. França no 0 a 0 jogando nesse momento. No Reino Unido, alta de 0,12, operando em queda novamente hoje. E como eu falei anteriormente, na China, que retomou hoje as suas negociações, iniciou aí o mercado bem elevado, mas nesse momento aí opera próximo de um 0 a 0 também. Devemos ter hoje aí uma oscilação semelhante ao dia de ontem. O Brasil pode acompanhar essa oscilação negativa, mesmo porque ontem as principais bolsas aí mundiais tiveram também momentos negativos, mas obviamente cenário interno e o mercado é soberano e pode haver mudanças nesse sentido. Muito obrigado por mais um dia ter a sua PDF